Imagine ter tudo na vida. Uma mansão, carros importados, funcionários, poder, e então, num único dia, fingir que perdeu tudo só para descobrir se a pessoa que dormia ao seu lado te amava de verdade. Ou só amava o que você tinha. Foi exatamente isso que o Sheikh Khalid fez. Ele olhou nos olhos da sua esposa com a voz trêmula e disse: Yasmin, lá estou arruinado. Perdi tudo. As empresas, o palácio, o dinheiro, não tenho mais nada. E o que ela fez a seguir, ninguém esperava, nem ele. Fica até o final, porque essa história vai te fazer pensar muito sobre o que é amor de verdade. Antes da gente começar, eu preciso muito da sua ajuda. Esse canal ainda está crescendo e chegar aos 1000 inscritos faz toda a diferença para eu poder continuar trazendo histórias como essa para você. Se inscreve agora, é de graça e leva só 1 segundo. Mas para mim significa muito e ativa o sininho para não perder nenhuma história. Me conta aqui nos comentários de qual cidade você está ouvindo. Eu realmente leio e adoro ver de onde vocês estão vindo. Obrigado por estar aqui. De coração. Agora fica comigo, porque essa história vai te deixar de queixo caído. O sol ainda não havia tocado o horizonte quando Khalid al-Rashid acordou. Ele fez isso todos os dias, antes mesmo dos funcionários, antes dos seguranças trocarem de turno na porta principal do palácio, antes de qualquer sinal de vida no corredor silencioso que separava o seu quarto do quarto da sua esposa. Era um hábito antigo, herdado do pai, que dizia que homem que dorme até tarde não merece o que tem. Khalid dormia pouco, trabalhava muito, e por muitos anos acreditou que isso era suficiente para ser feliz. O Palácio Al-Rashid ficava nos arredores de Dubai, numa área onde o deserto ainda resistia ao concreto e ao vidro espelhado das torres modernas. Eram 42 cômodos, 3 piscinas, uma biblioteca com mais de 8.000 livros, uma garagem com 16 carros e um jardim que exigia 11 funcionários para ser mantido vivo sob o calor implacável do verão árabe. Khalid havia herdado parte de tudo aquilo do pai, e o restante havia construído com as próprias mãos, expandindo os negócios da família para investimentos em petróleo, tecnologia e hotelaria em 4 continentes. Aos 42 anos, Khalid al-Rashid era o tipo de homem que aparecia nas listas das revistas de negócios, que recebia ligações de presidentes e que podia, literalmente, comprar qualquer coisa que desejasse. Qualquer coisa, menos uma certeza que, ultimamente, roía os seus pensamentos como areia entrando por baixo de uma porta fechada. Ele se levantou, colocou os pés descalços no chão frio de mármore e foi até a janela. Lá fora, o jardim começava a ganhar as primeiras cores do amanhecer. Uma das jardineiras, uma mulher de meia idade que trabalhava ali havia mais de 15 anos, regava os jasmineiros com a mesma dedicação de sempre. Ela não sabia que era observada. Fazia o trabalho porque o trabalho precisava ser feito. Khalid ficou olhando para ela por um longo momento e pensou: essa mulher sabe exatamente por que está aqui. Ele não podia dizer o mesmo sobre todos ao seu redor. A dúvida havia começado 6 meses atrás, numa noite que, por fora, parecia igual a qualquer outra. Havia um jantar no palácio, convidados importantes, comida cara, conversas sobre negócios e geopolítica. Yasmin estava sentada ao seu lado, linda como sempre, com aquele vestido azul escuro que ele havia mandado trazer de Paris. Ela sorria para os convidados certos, dizia as palavras certas nas horas certas, e Khalid, enquanto observava tudo aquilo, sentiu algo estranho apertar o peito. Não era orgulho, era uma pergunta. Se eu não tivesse nada disso, ela ainda estaria aqui? A pergunta não foi embora. Ficou, cresceu, se instalou. Khalid começou a notar coisas que antes passavam despercebidas. A forma como Yasmin se animava quando ele mencionava uma nova aquisição, mas ficava quieta quando ele falava sobre a infância pobre que havia tido antes do pai enriquecer. A forma como ela sempre preferia os eventos com fotógrafos, com cobertura de imprensa, com pessoas importantes.
A forma como, nas raras noites em que ficavam sozinhos, sem agenda, sem eventos, sem funcionários por perto, havia um silêncio entre os dois que ela preenchia com o celular. Khalid não era um homem de intuição fraca. Nos negócios, ele havia aprendido a ler as pessoas antes de assinar qualquer contrato. Sabia distinguir quem estava ali por lealdade e quem estava ali por interesse. Mas com Yasmin, ele não queria acreditar no que os sinais diziam. Ela era sua esposa. Tinham se casado há 3 anos, numa cerimônia que durou 4 dias e que foi tema de colunas sociais de Dubai ao Cairo. Ele a havia escolhido não apenas pela beleza, mas pela inteligência, pela forma como ela conversava, pelo jeito que ela olhava para ele quando se conheceram, antes de qualquer um dos dois saber quem o outro realmente era. Pelo menos era o que ele pensava. O ponto de virada aconteceu numa tarde de quinta-feira, quando Khalid voltou cedo do escritório e encontrou Yasmin no jardim tomando chá com a amiga Laila. Eles não o viram chegando, e Khalid, que normalmente anunciava sua presença, parou involuntariamente quando ouviu o próprio nome. Khalid, foi a melhor decisão que você tomou na vida, Laila disse rindo, com uma taça na mão. Esse homem tem dinheiro até para dar e vender. Yasmin sorriu, sem dizer nada para discordar. A vida ficou bem mais fácil, é verdade. E se um dia ficar difícil de novo? Yasmin virou a xícara entre os dedos, olhou para o jardim e deu de ombros com uma leveza que Khalid nunca havia visto nela. Vamos torcer para que isso não aconteça. Khalid recuou, foi até o escritório particular e ficou ali sentado durante 40 minutos, sem tocar em nada. Repetia aquela frase na cabeça. Vamos torcer para que isso não aconteça. Não era uma declaração de amor, não era uma promessa, era uma aposta. Uma aposta em que a felicidade tinha a ver com manutenção do conforto, não com quem ele era como pessoa. Foi naquele escritório, naquela tarde, que a ideia nasceu. Khalid convocou seu assessor pessoal, Tariq, um homem discreto e absolutamente leal, que trabalhava com ele havia 17 anos. Fechou a porta, pediu para que desligassem as câmeras da sala e então disse o que estava pensando. Tariq ouviu em silêncio, sem piscar, com aquela postura de quem já havia presenciado muita coisa, mas nunca havia ouvido exatamente aquilo. Você quer fingir que perdeu tudo? Tariq repetiu com cuidado, como quem precisa testar o peso das palavras antes de acreditar nelas. Não de uma vez, Khalid corrigiu. Aos poucos, de forma crível, quero que pareça real. Problemas nos negócios, pressão financeira, incerteza, e no final quero sentar na frente de Yasmin e dizer que estou arruinado, que não temos mais nada. Tariq ficou em silêncio por alguns segundos. E o que o senhor espera que ela faça? Khalid olhou para a janela. Essa é a questão, Tariq. Eu preciso saber o que ela faz. Havia algo de doloroso naquele plano, e ambos sabiam disso, embora nenhum dos dois dissesse em voz alta. Porque um homem que precisa testar a esposa para saber se ela o ama, já carrega uma ferida que o teste, qualquer que seja o resultado, vai aprofundar. Se ela passar, a dúvida ficará como uma cicatriz. Se ela falhar, a ferida será funda demais para cicatrizar. Mas Khalid já havia decidido. E quando Khalid al-Rashid decidia alguma coisa, não havia força no mundo que o fizesse recuar. Começa amanhã, ele disse para Tariq. E Tariq, com a lealdade de quem já havia visto o homem à sua frente passar por guerras mais duras do que essa, apenas assentiu. Naquela noite no jantar, Khalid olhou para Yasmin por cima da mesa. Ela estava linda, ela estava sorrindo para ele. E ele ficou se perguntando, com um nó na garganta que o vinho caro não conseguia dissolver, se aquele sorriso pertencia a ele ou ao homem que ela achava que ele era. Não sabia a resposta, mas logo saberia. Os primeiros sinais chegaram de forma suave, quase imperceptível, como a maré que recua devagar antes de uma tempestade. Tariq era bom no que fazia.
Havia servido a família Al-Rashid por quase 2 décadas, e nesse tempo aprendeu que a maior habilidade de um homem leal não é executar ordens, mas executá-las com inteligência suficiente para que pareçam naturais, e foi exatamente isso que ele fez. Na primeira semana, as mudanças foram pequenas. O cardápio do jantar foi simplificado discretamente, sem alardes. 2 dos 5 carros reservados para uso de Yasmin foram enviados para manutenção prolongada e não voltaram. A floricultura, que entregava rosas brancas frescas todas as terças-feiras, recebeu uma ligação cancelando o serviço, com a justificativa de um ajuste orçamentário temporário. Pequenas coisas, do tipo que uma mulher distraída não notaria. Mas Yasmin não era uma mulher distraída. Ela notou. Na quinta-feira da primeira semana, durante o café da manhã, Yasmin olhou para o centro da mesa, onde as rosas sempre ficavam, e encontrou apenas uma jarra de vidro com flores do próprio jardim. Nada de errado com flores do jardim, mas eram flores comuns, e ela sabia disso. Khalid estava sentado à sua frente, fingindo ler os relatórios da manhã, observando pela borda do papel cada microexpressão do rosto da esposa. Yasmin virou a cabeça para o lado, como se estivesse apenas olhando pela janela. Não disse nada. Mas à tarde, Khalid soube por Tariq que ela havia ligado para a floricultura diretamente, perguntando sobre o cancelamento. A floricultura confirmou o cancelamento como instruída. Yasmin desligou sem comentários. Na segunda semana, a intensidade aumentou. Tariq orquestrou o vazamento calculado de uma notícia nos meios financeiros especializados. As ações de uma das subsidiárias do grupo Al-Rashid haviam caído de forma significativa após um relatório de auditoria questionando práticas contábeis. A notícia era técnica, cheia de jargões, do tipo que a maioria das pessoas ignoraria. Mas as pessoas certas leriam, e as pessoas certas falariam. Khalid estava numa reunião quando seu telefone começou a vibrar. Mensagens chegando de sócios, de amigos do setor, de conhecidos que misturavam preocupação genuína com curiosidade mal disfarçada. Ele respondeu a poucos, com respostas vagas que eram, por si mesmas, uma forma de confirmação. No mundo dos negócios, quando alguém que sempre responde de forma assertiva começa a ser vago, o silêncio fala mais alto do que qualquer palavra. Naquela noite, Yasmin estava no banheiro quando o telefone dela tocou. Khalid não viu a tela, não leu a mensagem, mas viu a expressão da esposa quando ela saiu do banheiro. Era uma expressão que ele conhecia bem, aquela de quem acabou de receber uma informação que precisava processar sem demonstrar que está processando. Ela o cumprimentou com um sorriso normal, perguntou sobre o dia com o interesse de sempre. Khalid respondeu com o cansaço de sempre. E os dois foram dormir como se o mundo estivesse em ordem. Mas o mundo não estava. Na terceira semana, Khalid deu o próximo passo. Convocou uma reunião com os principais executivos do grupo, a portas fechadas, no andar de cima do escritório central. Normalmente, essas reuniões eram realizadas no salão nobre, com café importado, assistentes anotando cada palavra. Desta vez, a sala era menor, sem café, sem assistentes. Apenas os homens mais próximos do negócio, uma mesa retangular e um silêncio que pesava no ar como chumbo. Khalid entrou, sentou na cabeceira e disse, com a mesma voz calma que usava para fechar contratos milionários: "Precisamos conversar sobre a situação real do grupo." O que se seguiu foi uma performance digna de um ator experiente. Khalid descreveu cenários fictícios com a precisão de quem os havia vivido de verdade. Dívidas que não existiam, contratos que teriam sido rescindidos, parceiros que teriam recuado. Cada executivo na sala sabia, em algum nível, que Khalid era um homem que controlava cada detalhe dos seus negócios. Mas nenhum deles ousou questionar abertamente, porque ninguém questiona o dono da empresa quando o dono da empresa está sentado à cabeceira da mesa com aquele olhar. Tariq havia preparado tudo.
Documentos com números reais, misturados a projeções falsas, apresentados de forma técnica suficiente para parecerem credíveis. Ao final da reunião, os executivos saíram com aquela expressão de quem recebeu notícias pesadas e ainda não sabe bem o que fazer com elas. E no mundo conectado em que viviam, onde uma mensagem viaja de Dubai a Londres em segundos, as conversas começaram a acontecer. Khalid sabia que levaria menos de 48 horas para que os ecos daquela reunião chegassem aos ouvidos certos. Chegaram em 36. Leila ligou para Yasmin numa tarde de sábado. Khalid estava em casa, no escritório particular, com a porta entreaberta. Não era espionagem, ele diria para si mesmo mais tarde. Era observação. E o que ele observou foi Yasmin caminhando pelo corredor com o telefone no ouvido, a voz baixa, o passo mais rápido do que o normal. Ela foi até o quarto, fechou a porta. A conversa durou 14 minutos. Quando saiu, veio diretamente até o escritório. Bateu de leve na porta e entrou sem esperar resposta, o que era incomum nela. Yasmin era uma mulher que respeitava espaços. A mudança foi pequena, mas Khalid a notou. Khalid, posso te perguntar uma coisa? Ele levantou os olhos dos papéis. Claro! Ela hesitou por um segundo, que pareceu muito mais longo do que era. Está tudo bem com os negócios? Khalid colocou a caneta sobre a mesa com uma lentidão estudada. Olhou para a esposa e viu nos olhos dela algo que procurava identificar com cuidado. Era preocupação? Era medo? Era a preocupação genuína de uma mulher que amava o marido? Ou era o medo calculado de quem começa a enxergar o chão desaparecer debaixo dos próprios pés? Por que você pergunta? Ele disse sem responder. Ouvi algumas coisas. Yasmin manteve o tom leve, mas os dedos dela apertavam levemente o cinto do roupão. Laila mencionou que alguém do setor comentou sobre os negócios. Fiquei preocupada. Khalid a estudou por um momento. Então deixou escapar um suspiro, o tipo de suspiro que diz mais do que qualquer frase. Está sendo um período difícil, ele disse. Mas eu estou cuidando disso. Yasmin assentiu devagar. Você me conta se precisar de algo, tá? Claro, ele disse. Ela sorriu, deu-lhe um beijo rápido na testa e saiu, fechando a porta com suavidade. Khalid ficou olhando para a porta fechada por um longo tempo. O beijo havia sido gentil. O sorriso havia sido caloroso. As palavras haviam sido as palavras certas. Mas havia algo que ele não conseguia nomear, uma camada por baixo de tudo aquilo que ele precisava ver mais de perto. E então veio o detalhe, que mudou tudo naquela noite. Khalid esqueceu o carregador do celular na sala de estar e foi buscá-lo tarde da noite, quando já achava que Yasmin estava dormindo. Mas ela não estava. Estava sentada no sofá da sala menor, a luz apagada, iluminada apenas pelo brilho frio da tela do celular. Quando ouviu os passos de Khalid, fechou o aplicativo rapidamente, mais depressa do que alguém que simplesmente lê uma mensagem sem importância. Os dois se olharam no escuro por um segundo. Não conseguia dormir, ela disse. Eu também, ele respondeu. Pegou o carregador e voltou para o quarto. Deitou na cama, olhou para o teto e ficou assim por 1 hora, com os olhos abertos no escuro, ouvindo o silêncio do palácio ao redor. Pensou no beijo na testa. Pensou na tela fechada depressa demais. Pensou na frase que havia escutado no jardim semanas atrás. Vamos torcer para que isso não aconteça. O Deste ainda não havia chegado ao momento decisivo, mas Khalid já sentia, com aquela clareza fria que só vem quando a gente não quer acreditar no que está vendo, que a resposta que ele temia estava se desenhando muito antes de ele ter feito a pergunta. Faltava um passo, um único passo, e ele seria dado em breve. O dia que Khalid havia escolhido para o momento decisivo era uma terça-feira. Não havia nada de especial numa terça-feira. Não era aniversário, não era data comemorativa, não era o início nem o fim de nada. Era exatamente por isso que ele havia escolhido esse dia. Porque as verdades mais pesadas da vida não costumam chegar em datas marcadas.
Elas chegam numa terça-feira qualquer, quando a gente menos espera, quando a guarda está baixa e o coração ainda está confiante. Khalid passou a manhã no escritório fingindo trabalhar. Assinou documentos que Tariq havia preparado, atendeu 2 ligações que não tinham importância nenhuma e ficou olhando pela janela do 10º andar, vendo os carros deslizarem pelas avenidas largas de Dubai como peças num jogo que ele já não controlava da forma que pensava. Às 11 da manhã, Tariq entrou na sala e fechou a porta. "Está tudo pronto", Tariq disse. "Os documentos que a senhora Yasmin pode eventualmente verificar estão preparados. As contas bloqueadas, os relatórios falsos arquivados, os contatos instruídos. Se ela ligar para qualquer um dos nossos parceiros perguntando sobre a situação, receberá a confirmação de que as coisas estão, de fato, muito difíceis." Khalid assentiu sem tirar os olhos da janela. Khalid. Tariq usou o nome, sem o título, o que era raro e significativo. "Você ainda quer fazer isso?" O silêncio que se seguiu durou tempo suficiente para que a pergunta ecoasse de verdade. Khalid virou para o assessor e havia nos olhos dele algo que Tariq nunca havia visto antes. Não era dúvida, era uma espécie de tristeza que vem da clareza, a tristeza de quem sabe que já não tem como não saber o que vai descobrir. "Quero", Khalid disse. "Manda o carro buscar ela às 7, jantar em casa, só os 2. Tariq assentiu, pegou o bloco de notas e saiu sem mais palavras. Era esse o tipo de lealdade que valia mais do que qualquer salário. A capacidade de não acrescentar nada quando não há nada a acrescentar. Yasmin chegou ao palácio às 7h18. Ela havia saído para almoçar com amigas e, pelo estado do cabelo e da maquiagem, havia passado pela cabeleireira antes de voltar para casa. Khalid notou isso com o canto do olho enquanto ela cruzava o corredor principal. Ela havia se arrumado para o jantar, para ele. Esse detalhe, por si só, deveria ter sido reconfortante. Mas Khalid já estava naquele estado de espírito em que tudo se torna evidência de alguma coisa, e ele não sabia mais de quê. A mesa havia sido posta no terraço interno, aquele espaço íntimo entre o jardim e a sala principal, onde o teto era aberto para o céu, e as luzes do palácio criavam uma luz quente e dourada sobre as pedras antigas do piso. Era o lugar favorito de Yasmin. Khalid havia mandado preparar os pratos que ela mais gostava, um detalhe de cuidado dentro de um plano de descoberta. A contradição não escapou a ele. Eles jantaram durante quase 1 hora em conversa leve. Yasmin falou sobre o almoço, sobre uma exposição de arte que havia visto semana passada, sobre uma amiga que estava esperando o bebê. Khalid ouviu, respondeu, fez as perguntas certas. Por fora, era um jantar normal de um casal que vive bem. Por dentro, Khalid carregava o peso de um homem que está prestes a jogar uma pedra num lago e não sabe se vai ouvir um respingo ou uma explosão. A hora chegou entre o prato principal e a sobremesa. Khalid colocou os talheres sobre o prato com uma lentidão deliberada. Ficou olhando para eles por 1 segundo, como quem reúne forças. Depois, levantou os olhos para Yasmin e disse, com uma voz que havia praticado sozinho no espelho do escritório naquela tarde, mas que mesmo assim saiu mais pesada do que esperava. "Yasmin, eu preciso te contar uma coisa." Ela parou com o copo a meio caminho da boca. Havia algo no tom de Khalid que sinalizava que aquilo era diferente. Ela conhecia o marido bem o suficiente para saber quando ele estava prestes a dizer algo que não era conversa de jantar. Colocou o copo devagar sobre a mesa. "O que foi?" Khalid respirou fundo. "A situação dos negócios está muito pior do que eu deixei você perceber." Yasmin ficou quieta, com aquela quietude de quem está se preparando para o que vem a seguir. "Nas últimas semanas, enquanto eu dizia que estava cuidando disso, a verdade é que as coisas saíram do controle." Khalid falou devagar, escolhendo cada palavra como se estivesse montando algo frágil. "O grupo está com dívidas que não consigo honrar no prazo.
Credores estão cobrando. Parceiros estão recuando. Os ativos principais estão sendo reavaliados para cobrir as perdas. O silêncio que veio depois era do tipo que ocupa espaço físico no ar. Khalid? Yasmin começou, mas ele continuou. O palácio vai precisar ser vendido. A frase saiu limpa, sem hesitação, exatamente como havia ensaiado. Os carros, os imóveis em Londres e Paris, os investimentos, tudo vai ser liquidado para cobrir o que deve. No final desse processo, Yasmin. Ele pausou, olhou direto nos olhos dela e disse a frase que havia guardado para o final, a mais simples e a mais pesada de todas. Eu vou estar arruinado, não vou ter mais nada. O terraço ficou em silêncio absoluto. Lá fora, em algum lugar do jardim, um grilo cantava. A brisa morna de Dubai movia levemente as chamas das velas sobre a mesa. E Yasmin ficou ali, do outro lado da mesa, olhando para o marido com uma expressão que Khalid tentou ler com toda a atenção que tinha. Ela não disse nada por um tempo que pareceu muito mais longo do que foi. Então seus olhos, que haviam ficado fixos no rosto dele durante todo aquele silêncio, começaram a brilhar de um jeito diferente. Não era o brilho de quem está calculando. Era outro brilho, mais fundo, mais íntimo, o tipo que antecede as lágrimas quando a gente tenta segurá-las e não consegue completamente. Você está me dizendo isso agora? A voz dela saiu baixa, quase um sussurro. Por que não falou antes? Por que ficou carregando isso sozinho? Khalid não havia esperado por aquela pergunta. Havia se preparado para a fuga, para a frieza, para o distanciamento educado de quem está reavaliando uma situação. Não havia se preparado para ser questionado pelo silêncio que havia escolhido ter. Eu queria proteger você, ele disse, e pela primeira vez naquela noite, a frase era verdadeira. Yasmin se levantou da cadeira devagar, contornou a mesa e ficou de pé diante dele. Khalid olhou para ela de baixo para cima, sem entender completamente o que estava prestes a acontecer. Ela colocou as mãos nos ombros dele, inclinou levemente o rosto e disse com uma voz que não tinha ansiedade nem cálculo, apenas aquela calma que só vem de quem está sendo completamente honesto. Khalid, eu me casei com você, não com o palácio. Ele abriu a boca, fechou, não saiu nada. Se precisarmos começar do zero, começamos. Ela disse isso sem drama, sem pausa para efeito, sem esperar que ele respondesse. Era a simplicidade de quem acredita no que está dizendo. Você sabe trabalhar. Eu sei trabalhar. O resto é coisa. Coisa se resolve. Khalid sentiu algo acontecer dentro do peito, algo que não tinha nome exato, mas que doía de um jeito que não era ruim. Era o tipo de dor que vem quando a gente se prepara para um golpe que não chega, e o alívio é tão grande que machuca do mesmo jeito. Mas havia um problema sério. Porque Khalid al-Rashid, o homem que havia planejado cada detalhe daquele teste com a precisão fria de um estrategista, não havia planejado uma coisa. Não havia planejado o que fazer se ela passasse. Não havia pensado no momento seguinte, na frase que viria depois, na expressão do rosto dela quando descobrisse que tudo tinha sido uma mentira montada para medir o amor dela. E agora estava sentado naquele terraço iluminado pelas velas, com as mãos da esposa sobre os ombros e aquelas palavras ainda no ar. Eu me casei com você, não com o palácio, e precisava decidir, ali, naquele segundo, o que fazer com a verdade que ainda estava escondida dentro dele. Yasmin o olhou nos olhos com aquela expressão aberta de quem está esperando uma resposta simples. E Khalid, pela primeira vez em toda aquela história, não sabia o que dizer. Khalid dormiu pouco naquela noite. Ficou deitado de costas, olhando para o teto alto do quarto, ouvindo a respiração tranquila de Yasmin ao seu lado. Ela havia dormido rápido, com aquela leveza de quem tem a consciência limpa. Não havia chorado. Não havia feito perguntas difíceis. Não havia passado a noite acordada, refazendo cálculos. Tinha dito o que disse, abraçado o marido por um longo momento no terraço,
E depois, quando entraram, tinha agido como se a conversa tivesse sido sobre uma mudança de planos de viagem, não sobre a possível ruína de uma das maiores fortunas de Dubai. Essa tranquilidade, paradoxalmente, era o que mais incomodava Khalid. Não porque fosse estranha, mas porque era exatamente o que ele havia sempre admirado nela. Yasmin não era uma mulher de cenas. Nunca foi. Desde que se conheceram, ela era assim, direta, firme, com uma calma que não era frieza, era solidez. E agora Khalid estava deitado na escuridão do seu próprio quarto, dentro do seu próprio palácio, questionando se havia confundido solidez com indiferença durante 3 anos de casamento, e se a dúvida que tinha o corroído nos últimos meses não dizia mais sobre ele do que sobre ela. Eram quase 3 da manhã, quando ele finalmente admitiu para si mesmo o que precisava admitir. Ele havia errado. Não o teste em si, mas a razão por trás do teste. Porque nenhum teste do mundo substitui uma conversa honesta. E Khalid, que havia construído um império inteiro sobre a base da comunicação direta nos negócios, havia falhado em ter essa mesma comunicação com a mulher com quem dormia todas as noites. Havia escutado uma frase num jardim, havia interpretado um silêncio, havia construído uma teoria inteira a partir de fragmentos e, em vez de simplesmente perguntar, havia montado uma operação secreta de semanas para descobrir o que poderia ter descoberto numa única conversa honesta à mesa do jantar. Mas o que fazer agora? Essa era a questão que o mantinha acordado. Contar a verdade significava revelar que tudo havia sido uma farsa, que o palácio não seria vendido, que as dívidas não existiam, que os relatórios financeiros alarmantes eram documentos fabricados pela lealdade de Tariq. Significava ver nos olhos de Yasmin a reação a uma traição que, mesmo bem intencionada, era uma traição. Porque testar alguém sem que essa pessoa saiba é uma forma de desrespeito. E Khalid sabia disso melhor do que ninguém. Era o tipo de coisa que ele jamais aceitaria nos negócios. Jamais faria um acordo com um sócio enquanto escondia informações relevantes e chamaria isso de estratégia. Chamaria de desonestidade. E havia feito exatamente isso com a esposa. Adormeceu pouco antes do amanhecer, com uma decisão tomada. Contaria tudo. Não sabia como, não sabia quando, mas contaria. Primeiro, porém, precisava de um dia para organizar os pensamentos e encontrar as palavras certas. Porque algumas verdades, quando ditas da forma errada, causam o mesmo estrago que a mentira que vieram substituir. O dia seguinte começou como qualquer outro no palácio. Yasmin estava na cozinha quando Khalid desceu, o que era incomum. Ela raramente aparecia na cozinha pela manhã. Preferia o café da manhã na varanda, servido pelos funcionários, enquanto lia as notícias no tablet. Mas ali estava, de pé, junto ao balcão de mármore, com um avental que Khalid nem sabia que existia no armário, conversando com Samira, a cozinheira-chefe, com uma naturalidade de quem sempre fez aquilo. "O que está acontecendo?" Khalid perguntou, parando na entrada da cozinha. Yasmin virou com um sorriso descomplicado. "Estou aprendendo a fazer aquele pão que a Samira faz, o de cardamomo." Ela levantou as mãos cobertas de farinha como prova. "Se vamos simplificar a vida, melhor eu aprender a fazer as coisas eu mesma." Samira, uma mulher de 60 anos que havia cozinhado para a família Al-Rashid por mais tempo do que qualquer um conseguia lembrar, olhava para Khalid com uma expressão que misturava surpresa e aprovação, como se dissesse: "Olha bem para essa mulher." Khalid olhou. Por um momento, apenas ficou parado na entrada da cozinha, olhando para a esposa coberta de farinha, aprendendo a fazer pão numa manhã de quarta-feira, e sentiu o chão se mover levemente debaixo dos pés. Não o chão do palácio. O chão de tudo o que havia construído na cabeça nas últimas semanas. "Vou tomar café aqui com vocês", ele disse e puxou um banco junto ao balcão. Samira serviu o café sem perguntar, porque Samira nunca precisava perguntar.
E os três ficaram ali por quase 1 hora, numa cozinha que valia mais do que a maioria das casas de Dubai, falando sobre pão, sobre cardamomo, sobre a aldeia no interior onde Samira havia crescido e aprendido a cozinhar com a avó. Khalid não conseguia lembrar a última vez que havia passado 1 hora numa conversa sem propósito comercial. Foi a melhor hora daquela semana. O choque, no entanto, veio à tarde. Khalid estava no escritório quando Tariq entrou com uma expressão que o patrão conhecia bem. Era a expressão de quem traz uma notícia que não sabe como enquadrar. "O que foi?" Khalid perguntou. Tariq colocou sobre a mesa um envelope simples, sem logotipo, sem remetente. "A senhora Yasmin me entregou isso há pouco e pediu para que eu trouxesse ao senhor pessoalmente." Khalid olhou para o envelope, depois para Tariq. "Ela sabe que você está envolvido?" "Não acredito que sim." Tariq fez uma pausa. "Mas o que está dentro desse envelope me fez pensar que talvez ela saiba mais do que imaginamos." Khalid abriu o envelope devagar. Dentro havia uma única folha dobrada ao meio, letra de Yasmin, manuscrita, sem data. Ele leu: "Khalid, eu encontrei uma solução para parte dos problemas que você mencionou. Há 3 anos, antes do nosso casamento, eu guardei reservas pessoais que nunca toquei. São investimentos modestos comparados ao que você tem, mas são meus, completamente meus, e eu nunca precisei deles para nada mais importante do que agora. Estou colocando tudo à disposição. Não precisa me agradecer, não precisa me perguntar. Só precisava que você soubesse que o que é meu também é seu. Sempre foi. Yuitos." Khalid leu a carta 2 vezes. Na segunda leitura, percebeu que os dedos estavam tremendo levemente. Não era o valor. O valor, comparado às fortunas que ele movimentava, era simbólico. Não era sobre dinheiro, era sobre o gesto por trás do dinheiro. Yasmin havia guardado reservas próprias ao longo dos anos, dinheiro que ninguém havia pedido que ela guardasse, que ela poderia ter gasto em qualquer coisa que quisesse, e que ela havia deixado intocado, como se soubesse, em algum lugar fundo dentro dela, que um dia poderia precisar ser usada não para si, mas para o casamento. E quando o momento chegou, ela não havia esperado ser pedida, não havia negociado, não havia colocado condições. Havia simplesmente colocado o que tinha sobre a mesa com a naturalidade de quem faz isso porque é o certo a fazer. Tariq estava de pé do outro lado da mesa, em silêncio. "Khalid!" ele disse, com aquela voz baixa que usava quando o assunto era sério demais para cerimônias. "Eu acho que você precisa contar a ela." Khalid continuava olhando para a carta. "Eu sei", ele disse. "Hoje." "Eu sei", ele repetiu. Dobrou a carta com cuidado, colocou de volta no envelope e ficou com ele nas mãos por um momento. Pensou em Yasmin na cozinha coberta de farinha, pensou nas palavras do terraço na noite anterior, pensou nos 3 anos de casamento que havia passado, admirando a mulher e duvidando dela ao mesmo tempo, como se admiração e dúvida fossem inseparáveis quando o amor é grande demais para caber com tranquilidade no peito. Levantou, saiu do escritório e foi procurá-la. Encontrou Yasmin na biblioteca, sentada numa poltrona junto à janela, lendo. Era uma cena simples, absolutamente comum, o tipo de cena que acontece centenas de vezes num casamento sem que ninguém preste atenção. Mas Khalid parou na entrada da biblioteca e ficou olhando para ela por um momento, antes de ela perceber que ele estava ali. E pensou: eu quase perdi isso, por dúvida, por medo, por não ter simplesmente perguntado. Yasmin levantou os olhos do livro e viu o marido parado na porta com um envelope na mão e uma expressão que ela nunca havia visto nele antes. Uma expressão aberta, sem defesas, sem a armadura que ele normalmente carregava no rosto como parte do uniforme. "Khalid, aconteceu alguma coisa?" Ele entrou na biblioteca, puxou uma cadeira e sentou na frente dela.
colocou o envelope sobre a mesa de centro entre os dois e disse, com a voz de um homem que finalmente decidiu ser completamente honesto, mesmo sabendo que a honestidade, naquele momento, iria custar caro: Yasmin, eu tenho algo para te contar, e eu preciso que você me ouça até o final. Ela fechou o livro devagar, e os olhos dela encontraram os dele com uma atenção que dizia que qualquer que fosse o que ele estava prestes a dizer, ela estava pronta para ouvir. Khalid respirou fundo e começou. Khalid contou tudo. Não deixou nada de fora. Começou pela noite no jardim, pela frase que havia escutado sem querer, pela pergunta que havia nascido ali e que não havia conseguido silenciar, por mais que tentasse. Falou sobre a conversa com Tariq, sobre o planejamento de semanas, sobre os documentos falsos, as notícias fabricadas, os contatos instruídos a confirmar uma mentira que não existia. Falou sobre a reunião de executivos, sobre as flores canceladas, sobre os carros mandados embora. Falou sobre cada detalhe, com a precisão de quem não quer deixar nenhuma dúvida, porque a única forma de pedir perdão de verdade é não esconder nada. Yasmin ouviu tudo em silêncio. Não interrompeu uma única vez. Ficou sentada na poltrona, com o livro fechado no colo, os olhos fixos no marido, com aquela expressão que Khalid não conseguia decifrar e que era, por isso mesmo, a coisa mais assustadora que ele havia enfrentado em muito tempo. Ele havia negociado com homens poderosos, havia atravessado crises financeiras reais, havia tomado decisões que movimentavam fortunas. Mas nenhuma daquelas situações havia tirado o chão debaixo dos seus pés, da forma como o silêncio de Yasmin fazia naquele momento. Quando ele terminou, a biblioteca ficou completamente quieta. Lá fora, o jardim dourava no fim de tarde. A luz entrava pelas janelas altas em faixas quentes e oblíquas que cortavam o ar entre eles como algo visível. Yasmin olhou para o envelope sobre a mesa de centro, a carta que ela mesma havia escrito naquela manhã, com dinheiro real, investimentos reais, anos de reserva cuidadosa que havia colocado à disposição sem hesitar. Olhou para o envelope por um tempo. Depois, olhou para Khalid. Você ouviu uma conversa no jardim? Ela disse devagar, como quem está organizando os fatos em voz alta para ter certeza de que entendeu. E em vez de me perguntar o que eu quis dizer, você montou tudo isso. Não era uma pergunta, era uma constatação. E a forma como ela disse, sem raiva elevada, sem choro, com aquela voz baixa e direta, foi mais pesada do que qualquer grito poderia ser. Sim, Khalid disse. Não havia defesa possível e ele sabia disso. Yasmin ficou em silêncio por mais alguns segundos. Depois, se levantou da poltrona, foi até a janela e ficou de costas para ele, olhando para o jardim. Khalid a observou, sem saber se devia falar ou esperar, sentindo o peso de cada segundo que passava sem que ela se virasse. Aquela conversa com a Layla. Yasmin começou ainda de costas. Você sabe o que estava acontecendo naquele dia? Khalid não respondeu. Ela se virou. Havia algo nos olhos dela agora, não raiva, mas aquela tristeza funda de quem percebe que uma história que conhecia tinha um lado que não havia sido contado. Era o aniversário de 2 anos da morte do meu pai, Khalid. A voz dela não quebrou, mas ficou mais carregada. E a Layla tinha me ligado porque sabia que eu estava mal naquele dia. Porque todo ano eu fico mal naquele dia e finjo que não. Ela foi até o palácio tomar chá comigo para que eu não passasse a tarde sozinha com esses pensamentos. Khalid sentiu algo afundar dentro do peito. Quando ela disse que você foi a melhor decisão que eu tomei na vida, Yasmin fez uma pausa breve. Ela não estava falando de dinheiro. Ela estava me lembrando que depois de perder meu pai, quando eu achei que não conseguia mais confiar em ninguém do jeito que confiava nele, eu encontrei você, e que isso me salvou de um jeito que ela, como amiga, ficou feliz em ver. A voz de Yasmin ficou mais firme, não mais dura. E quando eu disse que a vida ficou mais fácil, Khalid, eu estava falando de carregar o luto, não de dinheiro. Nunca foi sobre dinheiro.
O silêncio que se seguiu foi diferente de todos os outros silêncios daquela tarde. Era o silêncio de uma verdade que chega tarde demais para evitar o estrago, mas cedo o suficiente para fazer diferença. Khalid fechou os olhos por um momento. Quando os abriu, havia neles algo que ele não tinha conseguido colocar ali em semanas de planejamento e controle. Vulnerabilidade real, sem estratégia, sem ensaio. Eu errei, ele disse, de um jeito que eu não consigo justificar. Yasmin ficou olhando para ele por um longo momento. Depois voltou até a poltrona e sentou. Pegou o envelope da mesa, segurou-o entre os dedos por alguns instantes e então o colocou de volta. Quando falou, a voz era cansada, mas não cruel. Você sabe o que me dói mais nisso tudo? Ela não esperou resposta. Não é o teste, é que você passou semanas ao meu lado, dormindo no mesmo quarto, jantando na mesma mesa, me olhando nos olhos todos os dias e carregou tudo isso sozinho. De novo, ela balançou levemente a cabeça. Você faz isso nos negócios, eu entendo, mas não aqui dentro, Khalid. Aqui dentro a gente deveria poder ser honesto. Khalid assentiu. Não havia nada a acrescentar porque ela havia dito, de forma mais clara do que ele seria capaz, exatamente onde o problema estava. Não estava em Yasmin. Nunca havia estado. O problema estava na muralha que ele havia construído ao redor de si mesmo anos antes de conhecê-la, a muralha de um homem que havia aprendido cedo demais que confiar custa caro, e que nunca havia aprendido que não confiar custa mais. Ficaram em silêncio por alguns minutos. Um silêncio diferente, mais limpo, do tipo que só existe entre duas pessoas que acabaram de atravessar algo difícil juntas e ainda estão do mesmo lado. Foi Yasmin quem quebrou. Você vai me contar como foi a reação dos executivos quando descobrirem que os documentos eram falsos? Ela ergueu uma sobrancelha. Porque imagino que vai ser uma conversa interessante. Khalid, que não havia sorrido em dias, sentiu o canto da boca se mover sozinho. Vai ser uma conversa que eu preferia não ter. Você vai ter que ter. Ela se levantou, pegou o envelope da mesa e o estendeu de volta para ele. E quando terminar de desfazer a bagunça que fez nos seus negócios, você vai sentar comigo naquele terraço e vamos ter uma conversa longa e honesta, das que a gente deveria ter tido há muito tempo. Khalid pegou o envelope. Ficou com ele nas mãos, olhando para a letra da esposa na frente do papel. Aquela carta escrita de manhã cedo com dinheiro que era dela, reservado ao longo de anos com o cuidado silencioso de uma mulher que nunca havia precisado anunciar o quanto amava porque simplesmente amava, sem plateia, sem condição, sem precisar de um teste para provar. Yasmin, ele levantou os olhos. Me desculpa. Ela o olhou por um segundo, com aquela expressão direta que era uma das coisas que ele mais amava nela, desde o primeiro dia que se conheceram. Eu aceito. Ela disse, mas só depois que você prometer que a próxima vez que tiver uma dúvida sobre mim, você simplesmente me pergunta. Prometo. Bem, ela caminhou em direção à porta, parou e olhou para trás. O pão de cardamomo vai estar pronto em 20 minutos. Vem jantar. E saiu da biblioteca com a leveza de quem já decidiu que o amor que tem pelo marido é maior do que a dor que ele causou. E que reconstruir é sempre mais interessante do que desistir. Khalid ficou parado no meio da biblioteca por um momento, com o envelope na mão e aquela sensação estranha no peito, a de um homem que foi até o fundo de um buraco que ele mesmo cavou e encontrou, lá embaixo, não a escuridão que esperava, mas uma luz que sempre havia estado acesa. Ele é que havia esquecido de olhar. Dobrou o envelope com cuidado, colocou no bolso e foi jantar. E desta vez, ao sentar à mesa da cozinha com a mulher que havia escolhido 3 anos atrás, sem câmeras, sem convidados, sem performance alguma, Khalid al-Rashid finalmente entendeu a diferença entre ter tudo e ser rico de verdade.
Se essa história te tocou de alguma forma, se te fez pensar sobre confiança, sobre amor que não precisa ser testado para ser real, então você está no lugar certo. Aqui a gente conta histórias que falam de coisas que importam de verdade. Se inscreve no canal e ativa o sininho porque toda semana tem uma história nova esperando por você. Obrigado por ter ficado até o final. Isso significa mais do que você imagina.